Você já pensou como é ter um filho com parto natural? Dói? É difícil? Dá medo? Várias questões, né? Pois é, se você tem dúvidas sobre o tema, esse vídeo é pra você. Oi gente, tudo bem? Caio Graneiro, psicólogo. E hoje a gente vai falar sobre parto. Pois é, eu queria falar sobre esse tema, mas eu sou homem, eu claramente não posso parir. Então eu trouxe aqui uma pessoa para que teve uma experiência, alguém que viveu na pele a experiência de ter um parto normal, um parto natural, um parto vaginal. A gente vai falar, são tantos nomes diferentes, mas com certeza um parto humanizado. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência de poder trazer uma criança no mundo de forma sem intervenção médica nenhuma. Bom, gente, essa aqui é a Gabi do Campa Mãe. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra você seguir. Inclusive, lá no Instagram dela, ela dá várias dicas sobre maternidade, cuidar de bebê, porque o bebezinho dela é super novo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo que é ter um filho naturalmente. Bora lá? Então me conta um pouquinho do começo, né? Você descobriu que estava grávida, e aí? Em que momento entre descobrir que tá grávida e o parto você escolhe que vai ser um parto natural, um parto humanizado? E antes disso, que nome que você chama, né? Isso que você viveu? Tá, então eu chamo o que eu vivi de parto com respeito. Isso agora que eu já tenho todas as informações, mas na verdade lá no começo, desde a gestação, não era assim. O parto, a maioria das mulheres que engravida recebe como, entende, né, como parto. Ponto. Porque você ainda não tem o entendimento do que vai ser, do que está disponível, do que normalmente se faz. Então, nem era uma questão se ia ser natural, se ia ser cesárea, se ia ser nada. Não. Então, assim, quando a gente engravida, o parto, ele vem depois. Você ainda tá lidando com todas as questões da gestação, de descobrir a gravidez, de lidar com aquele momento. Você não chega a pensar no parto naquela hora. Com o passar do tempo, aquilo vai chegando pra mulher, pra cada mulher chega de uma forma. Então, eu também vivi esse processo. Hoje, quem me conhece acha que eu sempre quis o parto natural, que foi uma ideia que estava já na minha cabeça. Mas você lembra, tipo, como que isso nasceu? Eu lembro. No começo, eu consultava com um médico que era o meu ginecologista anterior, desde a adolescência, que não era um médico adepto do parto natural, do parto humanizado, do parto com respeito, todos esses termos que a gente vai falar. Então, na minha cabeça, isso não existia. Eu ia ter o meu filho da forma como fosse, como acontecesse. Como o médico indicasse. Como o médico indicasse. Só que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, com o passar dos meses, eu fui estudando cada vez mais, as informações foram chegando, eu fui indo atrás de informações por conta própria. Existem muitos livros por aí, documentários, experiências das outras mulheres, que são coisas muito ricas da gente saber, da gente contar. E aí eu fui descobrindo que o que o médico falava pra mim não era não era a minha verdade, não era o que eu acreditava. Eu via que tinha muito mais coisa por trás e que essa relação médico-paciente, no momento de um nascimento, ela inexiste um pouco. Porque a gestação é muito da mulher. Né? Claro que é do homem também, é da família ali, seja em qual composição for, mas é muito da mulher, é o corpo da mulher. Né? Então, o médico não é o dono daquilo, ele é tanto quanto você, ele tem toda a técnica, mas é você que tem as sensações. E aí eu fui cada vez mais ficando curiosa, e aí fui estudando mais, eu comecei a buscar outros lugares, e aí chegou um momento que eu percebi, um momento até um pouco tardio, porque eu já tava com 32 semanas. Uau, então foi bem tarde. De gestação, que eu falei, bom, chegou a hora de eu ir por um caminho e o meu médico ficar e eu procurar uma outra equipe, porque ele não vai atender. Tá, mas agora uma questão. Você chegou a falar com o seu médico sobre isso e ele, tipo, teve uma recusa? Na verdade, isso é uma coisa muito comum, acontece muito. Muitas mulheres buscam um parto humanizado ou um parto normal, né? E eu acho que a gente podia falar das diferenças de parto, né? Pode falar. Pode falar? Porque assim, o que acontece? Todo mundo fala em parto humanizado, virou moda esse termo. O parto humanizado, só que as pessoas acham que o parto humanizado é o parto normal ou o parto natural, que hoje tá até mais ainda, então o parto humanizado é parto natural, e não é. São dois tipos de parto, ou o bebê vai nascer de cesárea, ou ele vai nascer de parto normal. Tá. O parto vaginal é um sinônimo do parto normal. Tá. É a mesma coisa. Então o bebê nasceu pelo canal vaginal, que é o parto normal. Certo. Que é a forma normal de nascer, por isso que tem esse nome. A cesárea é uma cirurgia. Uma intervenção. Então, é uma cirurgia de grande porte, são 7 camadas de pele.
que tem que ser cortadas. Então, ou o parto é normal ou o parto é uma cesárea. O parto natural é uma categoria do parto normal. Sim. Porque é quando o bebê nasce pelo canal vaginal sem nenhuma intervenção. Ou seja, sem anestesia, sem... Porque a pessoa pode ter um parto vaginal com intervenção medicamentosa, por exemplo. Pode, e aí o parto não foi natural, foi normal. Pode ficar clara a diferença. Mas a pessoa pode ter uma cesárea humanizada. Então, o que é o tal do parto humanizado? É o parto com respeito. É quando você tem uma equipe que conhece as suas vontades, um médico que se preocupa em conhecer as suas vontades, os seus medos, os seus anseios. Se você tem vontade de tomar anestesia, se você não tem vontade de tomar anestesia, e se você não tem vontade, o que você pode fazer para preparar o seu corpo da melhor forma possível? Dá pra dizer que o parto humanizado, a mulher tá mais no controle do parto? Com do certeza. Que ela tá submissa à vontade de... Com certeza. Num parto humanizado, tem uma troca. O médico e a gestante levam as decisões juntos. E na hora do nascimento, o médico considera essas vontades da mulher para tomar as decisões. Claro que com toda a segurança possível, que necessária para esse momento. Agora, quando um parto fica todo a cargo do médico, as decisões são dele, você chega... Ele que decide, inclusive, a data do nascimento, que é uma coisa muito, muito ruim de se fazer. Isso não é um parto humanizado. Muitas Eu acho que o que você está dizendo é que o parto humanizado, ele deshierarquiza a relação médico-paciente para você e o médico, ou enfim, a pessoa que estiver fazendo parto, vocês tomarem as decisões juntos sobre como cada coisa vai acontecer. O médico entra com a técnica, com a segurança, com a equipe, com os instrumentos, com tudo que for necessário, e a mulher entra com os desejos, com a vontade, com a sensação, com o autoconhecimento, saber entender o próprio corpo. E tem uma coisa importante, não sei se você viu isso no seu processo, mas existem vários estudos que vão falar, inclusive, do desejo do bebê de nascer. Né? Como o parto, quando o bebê, a mulher, o bebê ele vai participando daquilo, né? Empurrando, se colocando na posição correta, ele é ativo no nascimento. Então, quando a gente está falando de um parto humanizado, a gente está falando de um parto que respeita todas as pessoas envolvidas no parto. Exato, né? exato. E aí, falando em pessoas envolvidas, como que fica o lugar do pai, assim? Como que o Bruno, né, teu marido, ele se envolveu nesse processo? Ele teve opinião? Foi importante a presença dele? Quer dizer, ele se envolveu de alguma forma nessa escolha? Sim, se envolveu desde o começo. Na verdade, ele foi comigo em busca de todas essas informações. Eu comecei a dividir com ele essa preocupação. Falar, putz, eu acho que não tá legal, acho que não vai ser do jeito que eu tô imaginando, eu acho que aquele médico tá meio escondendo as informações e tal. E aí ele me apoiou nisso. A gente começou a estudar juntos, eu colocava documentário pra ele assistir e tal. E ele também foi ficando meio entendedor do assunto e me incentivando, né? Entendendo a importância daquilo, da gente esperar o momento que o nosso filho queria chegar e tal. Ele foi comigo a alguns encontros. Encontro? Existem rodas de gestante, rodas para casais grávidos. Em várias casas, em São Paulo, são muitas, assim. Posso falar os nomes? Claro. Casa Curumim, Casa Moara, Casa da Vila, tem uma em Santo André, Casita, em Santo André. Então, são lugares que normalmente as pessoas organizam encontros gratuitos, assim, e vai um profissional, pode ser um obstetra, um pediatra, pessoas que lidam com parto diariamente, explicar o processo. Então, foi lá onde eu aprendi a maioria das coisas que eu sei, recebi a maior parte das informações, e o Bruno muito envolvido. Então, ele também, como são encontros para casais, ele também pôde dividir os anseios dele, as preocupações, e entender qual era a participação dele naquilo, né? Porque um trabalho de parto pode durar horas, pode durar dias. E aí, eu acho que é do homem também se perguntar, e o que eu vou fazer pra ajudar, né? Ou pra não atrapalhar, né? E aí, o Bruno, ele já te apoiou no processo, mas vocês estavam 32 semanas. Muito perto do nascimento. Vocês romperam com o médico, procuraram outro médico, e vocês tiveram uma doula também. Foi. Conta um pouquinho o que é o processo de doulagem e como foi chegar nessas pessoas. Quer dizer, você teve um novo médico também. Sim, então, uma equipe inteira nova. Na verdade, a gente decidiu por não acompanhar mais com o médico que vinha acompanhando com a gente, avisou. E aí, quando eu decidi isso, eu já sabia que eu queria uma doula. Já tinha conversado com muitas mulheres que tinham tido essa experiência. O que é a doula? A doula é uma profissional que ela tá ali pela mulher, na verdade pelo casal, pelo bebê, mas ela participa muito assim, em aliviar as sensações da mulher. Então a doula é como se fosse uma anestesia natural. No trabalho de parto, ela pode te atender da forma como você quiser. Massagens, aromatizantes, incensos, palavra, carinho, abraço.
força, se você precisar de um empurrão, de alguém que fale um pouco mais firme com você. Então, na verdade, ela vai de acordo com a necessidade da mulher. Por isso que, normalmente, sim, se uma mulher conhecer a doula no dia do parto, tem grande chance de não funcionar, porque tem que ter uma conexão. Né? Empatia, assim, é fundamental. A conexão, o vínculo com a profissional é fundamental. Eu fiz encontros, eu tive, assim, conheci 3 doulas, e a última que eu conheci, que foi a minha, parecia que a gente já se conhecia há anos no primeiro encontro. E normalmente elas trabalham dessa forma, elas fazem um encontro com a mulher ou com o casal, sem compromisso, todas elas costumam trabalhar assim, pra conhecer. E a partir do momento que você fechar, daí começa uma relação. Você faz vários encontros, então não é só no dia do parto, o trabalho começa antes. E nesses lugares que você pesquisou, porque assim, eu tenho a sensação de que a doula deve ser muito caro, é uma coisa que não deve ser... como que funcionou pra você, assim? Ela cobrava por encontro, ela cobrou um valor fechado? E como não, foi? Ela cobrou um valor fechado, dentro desse valor já estavam inclusos 3 encontros. Da contratação, né? Antes da contratação, se você contrata, aí antes do parto, o parto em si, e um encontro pós-parto, que ela vai na sua casa, ver como você tá. A minha doula também é consultora de amamentação, então ela também foi me ajudar com a amamentação. Mas, na verdade, se eu te contar assim, a gente se viu umas 10 vezes. Entendi. Ela não foi... Porque rolou essa relação. E fora que, assim, a tecnologia hoje ajuda muito. Então, sempre disponível pelo WhatsApp, 1000 áudios. A doula é uma profissional que ela é disponível. E ela é humana. Ela tem que ser humana, ela tem que estar ali por você, ela tem que entender o seu momento e estar disponível. A minha doula, por exemplo, eu entrei em trabalho de parto, na verdade, às 6 horas da manhã de um domingo, depois acho que eu vou contar um pouquinho da experiência, mas no sábado à noite eu já tava com uma insegurança, achando que ia começar a rolar alguma coisa, e ela se disponibilizou a ir dormir na minha casa. Eu que não quis, porque eu falei, não, descansa, fica aí e tal, pode ser que amanhã seja um dia cheio, mas ela se ofereceu, porque ela viu que eu tava insegura já. Então é esse tipo de profissional que a mulher precisa procurar. Tá. E aí, quando você tá falando da doula, eu vou pensando muito nesse acompanhamento psicológico que ela vai te dando ali de apoio e tal. Como foi? Você acha que teve uma preparação extra, psicologicamente falando, pra ter o parto natural, humanizado? Porque ter um filho naturalmente é muito ansiógeno, a gente fica ansioso, é um processo que tem uma coisa dentro que vai ter que sair pra fora. Você não sabe quando. E você não sabe quando, você não sabe em que situação que vai ser, onde você vai estar, se vai doer, enfim, todas as questões que envolvem isso. Você acha que teve um processo diferente por ser um parto natural? Ou você acha que não? O que você se preparou seria tanto para um parto fosse uma cesárea ou não? Eu acho que eu me preparei para todas as situações, porque eu queria o parto natural. Depois de todo esse processo que eu cheguei nesse lugar de vou trocar de médico, tenho uma doula, quero o parto natural. Foi aí que eu decidi. Mas eu não sabia se eu ia conseguir. Então, ao longo das últimas semanas, né, foi das 32 até as 41 semanas, eu fui me preparando para todas as situações. Inclusive com uma cesárea, que era a última coisa que eu queria, mas que poderia acontecer, porque a cesárea é uma cirurgia que salva vidas, ela é necessária em alguns casos. Então eu me preparei para ela também. E aí o Bruno, né, mas a doula também me ajudaram muito nessa questão de, tenha paciência, tenha tranquilidade, aceitação, resignação, tudo que pode acontecer. A gente foi estudando as situações, a gente conversou muito sobre quais eram os meus medos e como evitá-los. E, por exemplo, eu não queria tomar anestesia de forma nenhuma, eu tinha medo da anestesia, então a gente trabalhou isso, porque poderia ser que eu precisasse. Então tudo isso é trabalhado nesses encontros, nessas conversas. E aí ela foi desmistificando tudo pra mim, entendeu? Então ela vai provocando as perguntas e faz você refletir. Então eu fui me preparando nesses encontros. Quando eu vi, eu já me senti preparada. Você falou você tá contando um pouquinho do que foi o pré-parto, né? Isso. Como foi o processo de decidir, a escolha da doula, do médico, tudo isso. Agora, existem muitas inseguranças no processo do parto natural, né? As mulheres têm medo da dor, medo de dar alguma coisa errada, vários medos. Quais foram os seus medos, se você teve medos, mas olhando pra tua experiência, né? Quer dizer, como foi esse processo de decidir, o que te dava medo e o que te encorajava a tomar essa decisão? Bom, o meu maior medo eram 2 medos. Eu tinha muito medo de tomar anestesia, porque eu não sei de onde veio isso, mas era um medo. E eu tinha muito medo do meu filho não nascer na hora dele. Tinha muito medo de ele vir antes, por alguma intervenção médica, ou tinha muito medo de até passar da hora, né? Então, a minha maior preocupação era esperar o tempo dele.
Essa foi o ponto-chave para eu escolher o parto o mais humanizado possível. Uma equipe que respeitasse isso. Né? Porque cada médico tem seu protocolo. Então, o médico que eu acompanhava antes, ele fazia até 38 semanas o acompanhamento. Fora isso, partia para uma cesárea. Depois, né, o médico que eu acompanhei até o final da gestação, ele esperava até 42 semanas. E a partir das 42 semanas, com algumas seguranças, ele ainda esperava mais um pouco. Mas não tinha um medo do... Porque antes de você viver a experiência, você não sabia o que ia ser a experiência. Você não tinha nenhum tipo de ansiedade em relação à experiência? Tipo, puta, vou chegar lá e... Eu tinha medo da dor. Eu sempre falava pro Bruno assim... Porque como eu não queria tomar anestesia, eu falava, e se eu não aguentar a dor? E se eu tiver... E se começar, eu tiver uma dorzinha e eu já implorar pela anestesia? Né? Eu falava muito isso. E aí o Bruno falava pra mim, mas e aí? E aí, você vai tomar anestesia? Acabou? E pronto. Então ele foi me desafiando e ele sempre me provocava com perguntas do tipo, qual que é o pior que pode acontecer? Ótimo. Seu principal medo é tomar anestesia? O pior que pode acontecer é o quê? É você tomar anestesia e ficar tudo bem. Parar de sentir dor. Então tudo bem. E aí eu fui me preparando pra isso. Mas ao mesmo tempo, eu fui me preparando pra quais formas que eu podia pra não precisar tomar anestesia. Então, que formas de alívio de dor que eu poderia usar naturalmente sem precisar de uma anestesia. Então, acho que eu fui me preparando para as duas coisas. E quando chegou lá... Segura. Bom, gente... eu vou perguntar pra Gabi como foi a experiência. Ela vai me contar aqui todos os detalhes desse processo de parto natural. Mas, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir ele em duas partes. Então, se você tá interessado em ouvir todo o processo, como foi cada detalhe, assiste o próximo vídeo. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal, assim você fica sabendo quando eu lançar. Eu vou tentar lançar um vídeo perto do outro, mas eu não sei se eu consigo lançar no mesmo dia. Então se inscreve no canal e espera o próximo vídeo pra você saber exatamente como foi a experiência da Gabi. Tá bom? Te vejo no próximo.